Isaías 61:7 revela como Deus transforma a acusação em dupla honra e justificação. Isaías 61:7 é um versículo que carrega em si uma promessa que desafia a lógica humana. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, e em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Esse texto não é apenas uma frase de consolo para corações aflitos. Ele é uma revelação da forma como Deus age diante das injustiças e acusações que tentam nos aprisionar. É um chamado para enxergar que a história que ele escreve não termina com derrota, mas com uma vitória ainda maior do que aquela que imaginávamos. Na vida, todos nós enfrentamos acusações. Algumas são visíveis, quando pessoas nos apontam, nos julgam e tentam nos reduzir a erros que não cometemos. Outras são silenciosas, invisíveis, vindas das vozes internas que nos acusam dia e noite. São as marcas de escolhas passadas, os erros que cometemos, as falhas que nos perseguem. E há ainda as acusações espirituais, quando o inimigo tenta nos aprisionar em um tribunal invisível, tentando nos fazer acreditar que não somos dignos do amor e da promessa de Deus. É justamente nesse cenário de vergonha e afronta que a palavra de Isaías surge como um raio de luz. Deus não apenas promete remover a acusação, ele promete algo maior: transformar a acusação em justificação e a vergonha em dupla honra. Isso significa que o ponto mais doloroso da sua história pode se tornar o ponto mais glorioso. Aquele lugar em que você foi exposto será o mesmo em que Deus vai exaltar você. A afronta que tentou destruir sua identidade será usada como combustível para revelar quem você é em Cristo. Essa promessa não fala de algo pequeno, mas de algo completo. Fala de uma herança dobrada. Fala de uma alegria que não se esvai com as circunstâncias. Fala de um testemunho que se ergue no mesmo palco em que você caiu. Essa é a assinatura de Deus. Ele não apenas restaura, ele multiplica. Ele não apenas limpa a ferida, ele transforma a cicatriz em símbolo de vitória. Quando ouvimos essa promessa, precisamos entender que ela não é automática. Ela é ativada pela fé, pela confiança e pela perseverança em continuar mesmo quando tudo parece contrário. Muitas vezes, antes da dupla honra, enfrentamos um processo de espera, como José, que passou pelo vale da escravidão e da prisão antes de viver o palácio. Como Jó, que foi acusado e humilhado por seus amigos antes de ser restituído em dobro. Como Jesus, que foi injustamente condenado e crucificado, mas se levantou em glória e poder. Portanto, ao mergulharmos nessa mensagem, precisamos estar preparados para ver nossas próprias histórias refletidas nas páginas da Bíblia. Cada acusação, cada afronta, cada momento de vergonha pode ser o palco para uma reviravolta. E se você hoje sente o peso da humilhação, prepare o coração, porque a promessa de Deus é que esse mesmo lugar será transformado em honra. Não apenas honra simples, mas dupla honra. E não apenas um consolo temporário, mas alegria perpétua. É sobre isso que falaremos nos próximos tópicos. Vamos percorrer juntos as camadas dessa promessa e enxergar como Deus age, passo a passo, até transformar a acusação em justificação, vergonha em honra e dor em testemunho. Da vergonha à honra, o princípio da inversão divina. A primeira revelação de Isaías 61:7 é que Deus não trabalha apenas retirando a vergonha. Ele vai além, ele inverte a narrativa. Na lógica humana, quando alguém é acusado, mesmo que se prove inocente, uma sombra permanece. As pessoas comentam, desconfiam, levantam sobrancelhas. O rastro da vergonha costuma ser maior que o brilho da verdade. Mas na lógica de Deus, não é assim. Ele não permite que a acusação seja o ponto final. Ele transforma o rastro da vergonha em estrada para a honra.
A Bíblia está repleta de exemplos desse princípio. José é um deles. Vendido por seus irmãos, humilhado, acusado falsamente pela esposa de Potifar e preso injustamente. Tudo em sua vida gritava vergonha. Mas o que parecia seu fim tornou-se o palco da maior reviravolta. No tempo de Deus, José não apenas saiu da prisão, mas foi exaltado como governador do Egito. A acusação não apenas perdeu força, mas se tornou a ponte que o levou ao cumprimento da promessa. Esse é o princípio da inversão divina. Deus não se limita a apagar manchas. Ele usa as próprias manchas como moldura para a sua glória. Aquele lugar que antes foi sua derrota será lembrado como cenário da sua vitória. E o mais extraordinário é que, em vez de apenas devolver o que foi perdido, ele entrega em dobro. Talvez você tenha experimentado a dor de ser acusado injustamente. Talvez já tenha sido alvo de fofocas, críticas ou até mesmo perseguições que mancharam sua reputação. Talvez carregue marcas de erros do passado que ainda hoje são usados contra você. Mas a promessa é clara. O mesmo palco da vergonha será o palco da sua honra. A acusação será transformada em justificação. E aquilo que parecia te destruir se tornará sua plataforma de promoção. Essa verdade exige fé, porque muitas vezes, no meio da afronta, não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo nos bastidores. Mas é exatamente nesse silêncio que Ele está preparando a reviravolta. A vergonha não é o final da sua história, é apenas o início de um testemunho maior. O que hoje parece acusação será amanhã prova de justificação. O que hoje parece queda será amanhã dupla honra. Esse é o poder de Isaías 61:7. Não é apenas promessa, é uma revelação do caráter de Deus. Ele não deixa seus filhos marcados pela vergonha. Ele usa a vergonha como trampolim para a honra. Essa é a inversão divina. E quando essa verdade entra em nosso coração, somos fortalecidos para suportar a afronta, porque sabemos que ela não define nosso destino. Nosso destino é honra, é herança dobrada, é alegria perpétua em Cristo Jesus. A acusação como arma do inimigo e a justificação como resposta de Deus. A acusação sempre foi uma das armas mais antigas do inimigo. Em Apocalipse 12:10, ele é chamado de o acusador dos irmãos, aquele que acusa o povo de Deus dia e noite diante do trono. Desde o Éden, quando lançou dúvidas sobre a integridade de Adão e Eva, até os dias de hoje, a estratégia é a mesma: colocar sobre nós o peso da culpa, nos prender em sentimentos de indignidade e nos afastar da promessa. A acusação não é apenas uma palavra maldosa dita por alguém. Ela é uma tentativa de aprisionamento. Muitas vezes, o inimigo usa até mesmo a memória do nosso passado para nos acusar, trazendo à tona erros que já foram perdoados por Deus. Ele nos faz acreditar que não somos dignos, que não podemos prosseguir, que estamos manchados para sempre. E se acreditarmos nessas vozes, nos paralisamos. Ficamos presos em um ciclo de vergonha, medo e autopunição. Mas Isaías 61:7 nos revela que a acusação nunca será o fim da história. O Deus da justiça não apenas nos defende, ele nos justifica. Justificação é um termo jurídico. É como se estivéssemos diante de um tribunal e todas as provas fossem contra nós. As testemunhas já falaram, a sentença parecia pronta. Mas então, o juiz supremo se levanta, olha para você e declara: inocente, justificado, livre. Não porque você não tenha errado, mas porque o preço já foi pago. A obra de Cristo na cruz é a maior prova de que a acusação não tem poder definitivo sobre os filhos de Deus. Colossenses 2:14 afirma que ele cancelou a escrita de dívida que era contra nós, removendo-a completamente e cravando-a na cruz. Isso significa que cada acusação, cada sentença que estava sobre sua vida foi anulada.
O inimigo pode até tentar levantar sua voz, mas ela não tem mais validade no tribunal do céu. Esse entendimento muda tudo, porque quando compreendemos que somos justificados, não vivemos mais como réus, mas como filhos livres. Não caminhamos mais com medo da condenação, mas com a certeza da aceitação. A acusação perde sua força porque já não tem a quem prender, e é exatamente aí que entra a promessa da dupla honra. Deus não apenas nos liberta do peso da acusação, Ele transforma a vergonha em uma nova identidade. Veja o exemplo da mulher adúltera em João 8. Acusada em público, cercada por homens que queriam apedrejá-la, ela estava diante de uma sentença de morte. Mas quando Jesus se coloca à frente, a acusação perde força. Ele olha para os acusadores e diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Um a um, eles se retiram. E então Jesus olha para a mulher e declara: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Nesse momento, a acusação foi silenciada e a justificação trouxe vida nova. É isso que Isaías 61:7 anuncia. A acusação não define seu futuro. O inimigo pode tentar levantar testemunhas contra você, mas a palavra final não vem dele, vem de Deus. E a palavra de Deus é de justificação, honra e restituição. A vergonha não será sua identidade. A afronta não será seu sobrenome. Sua identidade é filho, sua herança é dupla, sua alegria é perpétua. Se hoje você sente o peso de acusações, sejam externas, internas ou espirituais, receba essa verdade. Deus já escreveu sua sentença. E ela não é de condenação, mas de liberdade. Não é de vergonha, mas de honra. Não é de afronta, mas de herança. A acusação pode até tentar roubar sua voz, mas a justificação de Cristo devolverá o seu cântico. E onde antes havia choro, haverá exultação. Onde havia culpa, haverá celebração. Onde havia afronta, haverá dupla honra. O processo da vergonha, quando Deus permite para depois exaltar. Uma das perguntas mais difíceis quando falamos de Isaías 61:7 é: se Deus promete dupla honra, por que Ele permite que eu passe pela vergonha? A resposta não é simples aos olhos humanos, mas a Bíblia nos mostra que muitas vezes Deus usa a vergonha como parte de um processo. Ele não a envia, mas a permite, porque sabe que, ao final, a exaltação será muito maior. A vergonha, em muitos momentos, é o lugar onde somos despidos da nossa autossuficiência. É ali que percebemos que não temos controle sobre tudo e que precisamos de algo maior do que nós mesmos. Foi assim com Moisés. Antes de ser usado por Deus para libertar o povo, ele experimentou a humilhação do fracasso, o peso da acusação de assassinato e o exílio no deserto. Ali, aparentemente esquecido, foi moldado. A vergonha o tirou do centro para que Deus pudesse colocá-lo no centro do seu plano. Também foi assim com Ana, mãe do profeta Samuel. Durante anos, ela carregou a vergonha de não poder gerar filhos, enquanto Penina, sua rival, a provocava continuamente. Aquela dor parecia sem fim, mas foi exatamente dessa dor que nasceu o profeta que mudaria a história de Israel. O útero estéril de Ana foi o cenário perfeito para que Deus mostrasse seu poder. A vergonha preparou o palco para uma honra que ecoaria por gerações. Isso nos mostra algo poderoso. A vergonha é passageira, mas a honra de Deus é permanente. A afronta que hoje você enfrenta pode parecer pesada demais, mas é justamente esse peso que está preparando os músculos da sua fé. Cada lágrima, cada acusação, cada momento de injustiça se torna matéria-prima para a glória de Deus se manifestar. O processo da vergonha também serve para revelar quem realmente permanece. Muitos se afastam quando a afronta chega. Amigos desaparecem, familiares se calam,
portas se fecham. Mas, no silêncio da vergonha, descobrimos quem é Deus de verdade. Ele não abandona, não se envergonha de nós, não desiste no meio do processo. Pelo contrário, é nesse momento que ele se revela como pai que acolhe, como juiz que justifica e como rei que exalta. O livro de Jó é talvez o exemplo mais emblemático desse processo. Jó foi acusado, humilhado, rejeitado até por seus amigos mais próximos. Sua vergonha era pública, sua dor era exposta e sua integridade foi questionada. Mas ao final, a palavra que se cumpriu foi a de Isaías 61:7. Em lugar da vergonha, ele recebeu o dobro de bens, o dobro de filhos, o dobro de alegria. O processo da vergonha foi apenas o caminho que Deus usou para revelar sua fidelidade. Na prática, isso significa que aquilo que você vive hoje não é o fim. A vergonha não é permanente, ela é apenas uma estação, não a definição da sua identidade. Você não é o que disseram, não é o erro que cometeu, não é a acusação que lançaram contra você. Você é filho de um Deus que promete inverter a narrativa. E se ele prometeu, a honra virá. Isaías 61:7. Não diz que você talvez terá dupla honra. Diz que você terá. É promessa firme, jurada pelo próprio Deus. Isso significa que o tempo da vergonha não é desperdício. Ele é investimento. Cada minuto que você suportou em silêncio, cada afronta que você enfrentou de cabeça erguida, cada lágrima que caiu sem ninguém ver, tudo isso está sendo contado diante do trono. E no momento certo, Deus vai virar a página. Quando essa virada acontece, ela não apenas limpa seu nome, mas o coloca em evidência para a glória de Deus. É por isso que tantos homens e mulheres da Bíblia tiveram a vergonha como capítulo antes da honra. Porque Deus não desperdiça processos. Ele usa o que o inimigo planejou para destruir você como cenário para mostrar seu poder. Então, se você se encontra hoje no Vale da Vergonha, lembre-se, isso não é o fim. É apenas o prelúdio da sua exaltação. A vergonha pode ter manchado sua história por um tempo, mas a honra de Deus será o selo final. E não será uma honra simples, será dupla honra, e com ela uma alegria perpétua que ninguém poderá roubar, quando a afronta se torna palco da herança. Isaías 61:7 nos revela algo que vai além da promessa de honra. Ele fala sobre herança. O texto declara que, em lugar da afronta, exultaremos na herança e que na nossa própria terra possuiremos o dobro. Isso significa que o mesmo cenário em que você foi afrontado, humilhado e acusado, será o lugar onde Deus estabelecerá sua vitória. A afronta não é apenas uma ferida, é o palco que Deus escolhe para manifestar sua fidelidade. Na cultura bíblica, a herança representava não apenas bens materiais, mas identidade, continuidade e pertencimento. Perder a herança era perder o nome, perder a segurança, perder o futuro. Quando Isaías anuncia que a afronta seria substituída pela herança dobrada, ele está dizendo que aquilo que parecia perdido seria restaurado de maneira multiplicada. Ou seja, Deus não apenas devolve o que foi roubado, ele amplia, ele expande, ele multiplica. Um exemplo poderoso disso é encontrado na história de Neemias. Jerusalém estava destruída, os muros caídos, o povo vivendo a vergonha da afronta. Aquela cidade, que deveria ser símbolo da presença de Deus, era alvo de escárnio. Os inimigos zombavam, dizendo que se uma raposa subisse nos muros reconstruídos, eles cairiam. Mas foi naquele mesmo lugar de afronta que Deus levantou Neemias para restaurar a cidade. O que antes era ruína se tornou testemunho. O que antes era vergonha se tornou muralha de honra. Isso nos mostra que Deus escolhe o mesmo palco da afronta para manifestar a herança. Ele não precisa mudar o endereço da sua dor para transformar sua história.
Ele age exatamente onde você foi envergonhado. Se foi no seu trabalho que você sofreu acusações, será nesse lugar que Deus levantará sua honra. Se foi na sua família que você foi humilhado, será nesse ambiente que Ele trará justificação e exaltação. Se foi em relacionamentos que você enfrentou rejeição, será ali que Ele revelará a plenitude do seu amor. A afronta tem o poder de nos expor, mas também de nos posicionar. Porque quando somos afrontados, somos forçados a escolher. Ou acreditamos na mentira do inimigo, ou permanecemos firmes na promessa de Deus. E é essa decisão que abre caminho para a honra. Ana, por exemplo, escolheu não desistir diante da afronta de Penina. Ela levou sua dor ao altar e, no mesmo lugar em que era humilhada, foi exaltada como mãe do profeta Samuel. Esse padrão se repete porque Deus é especialista em transformar cenários. Ele não apenas muda a situação, ele usa a própria afronta como combustível para a exaltação. E isso cumpre exatamente o que Isaías 61:7 declara: no lugar da afronta haverá herança. Isso quer dizer que aquilo que tentaram usar para anular sua vida será usado por Deus como testemunho de que nada pode parar seu propósito. A promessa ainda acrescenta algo extraordinário. Na vossa terra possuireis o dobro. Isso significa que a honra não será distante nem em outro tempo, nem em outro lugar. Será exatamente na sua terra. Será no mesmo território em que você chorou que você também vai rir. Será no mesmo chão em que você foi humilhado que você vai pisar com autoridade. Será no mesmo espaço em que disseram que você não tinha valor que você será reconhecido como herdeiro. A afronta, portanto, não é um acidente no caminho. Ela é parte da rota de Deus para revelar quem você é nele. Sem a afronta, talvez você nunca tivesse descoberto a profundidade da graça. Sem a humilhação, talvez você nunca tivesse conhecido o poder da justificação. Sem a vergonha, talvez você nunca tivesse experimentado a realidade da dupla honra. Isaías 61:7 nos ensina a olhar para a afronta com outros olhos, não como sentença, mas como anúncio. Cada afronta é um prenúncio de que a herança está prestes a se manifestar. Cada acusação é um sinal de que a honra está a caminho. Cada lágrima derramada é uma semente que, no tempo certo, se transformará em colheita dobrada. Por isso, se hoje você está vivendo afronta, não desanime. Levante os olhos e enxergue além do presente. Porque no mesmo lugar onde você foi ridicularizado, você será celebrado. No mesmo lugar em que disseram que você não tinha futuro, você terá herança dobrada. E quando isso acontecer, todos saberão que não foi obra humana, mas intervenção divina. A restituição dobrada. Quando Deus devolve além do que foi perdido. Uma das expressões mais fortes em Isaías 61:7 é: na vossa terra possuireis o dobro. Essa promessa de restituição dobrada é a marca do agir de Deus. Diferente dos homens que devolvem apenas o que foi tirado, o Senhor devolve em abundância. Ele não apenas restaura, ele multiplica. Ele não apenas fecha a ferida, ele transforma a cicatriz em testemunho. A restituição dobrada aparece diversas vezes na Bíblia como padrão divino. Em Jó 42:10, vemos que, depois de todo o processo de vergonha, acusação e dor, Deus deu a Jó o dobro de tudo o que possuía antes. Ele não apenas recuperou sua vida, mas entrou em uma dimensão ainda maior de bênção. Aquilo que parecia perdido foi transformado em colheita. O que parecia destruído foi reconstruído de forma multiplicada. Isso nos mostra que a justiça de Deus não se limita a equilibrar a balança. Ela vai além. Quando o inimigo tenta roubar, Deus intervém para devolver em dobro. Não é uma devolução qualquer, é uma restituição que prova quem Ele é.
A vergonha que você enfrentou não será compensada apenas com consolo, mas com honra redobrada. A afronta que você sofreu não será apenas esquecida, mas transformada em motivo de exultação. O exemplo do povo de Israel também revela esse princípio. Em Êxodo 12:36, quando os israelitas estavam saindo do Egito, Deus moveu o coração dos egípcios para que entregassem ouro, prata e roupas. Eles não saíram de mãos vazias, apesar de terem vivido anos de escravidão e humilhação. Saíram carregando riquezas. Isso mostra que a saída da vergonha é marcada pela restituição. Deus não permite que seus filhos encerrem ciclos de afronta sem que haja multiplicação daquilo que foi perdido. Na prática, isso significa que quando você passa por situações de acusação ou perda, não deve esperar apenas voltar ao ponto inicial. Deve esperar restituição dobrada. Se você perdeu oportunidades, Deus abrirá portas ainda maiores. Se perdeu relacionamentos, Ele trará conexões mais sólidas e verdadeiras. Se perdeu tempo, Ele acelerará processos para que você viva em pouco tempo o que parecia impossível. Mas é importante entender que a restituição não é automática. Ela exige fé, perseverança e confiança. Jó só recebeu em dobro porque não desistiu no meio do processo. Israel só saiu do Egito carregado de riquezas porque perseverou até a noite da libertação. A restituição dobrada é promessa, mas precisa ser ativada pela fé que não se dobra diante da vergonha. Outro detalhe poderoso é que Isaías declara: "Na vossa terra possuireis o dobro." Isso significa que a restituição não virá em um lugar distante, nem em um tempo futuro indefinido. Ela virá na sua própria terra. No mesmo território onde você foi humilhado, você experimentará a multiplicação. No mesmo espaço onde sofreu perdas, você viverá restituição. A promessa não é para outro, é para você. E não é para outro lugar, é para onde você está. Deus tem o poder de devolver em dobro tudo o que o inimigo tentou roubar. E mais do que devolver, Ele transforma. Ele usa o que era motivo de vergonha como plataforma para a sua glória. A restituição dobrada não é apenas material, mas emocional, espiritual e relacional. É alegria dobrada depois de um tempo de luto. É paz dobrada depois de um período de guerra. É propósito redobrado depois de um ciclo de perdas. Por isso, quando olhamos para Isaías 61:7, entendemos que a vergonha não será a última lembrança. A memória final não será da afronta, mas da restituição. O que hoje parece irreparável será transformado em motivo de riso. O que hoje parece impossível será lembrado como testemunho de que Deus restitui em dobro. Então, se você sente que perdeu muito, se acredita que não há como recuperar, receba essa verdade. Deus é especialista em devolver além. Ele não devolve apenas o que você tinha, Ele devolve multiplicado. E quando Ele faz isso, não há dúvida, foi o Senhor quem agiu. A alegria perpétua, fruto da honra que vem de Deus. Isaías 61:7 termina com uma promessa extraordinária. Tereis perpétua alegria. Esse detalhe é fundamental, porque mostra que a transformação de Deus não se limita a mudar circunstâncias externas, mas também toca o coração. A vergonha, a acusação e a afronta não apenas nos expõem diante dos outros, mas também corroem nossa alegria interior. É por isso que a promessa não se encerra com restituição dobrada, mas com a garantia de uma alegria permanente. A alegria mencionada aqui não é uma emoção passageira. Não é aquela felicidade que depende de boas notícias ou de situações favoráveis. É uma alegria que nasce da certeza de que Deus governa nossa história e que a palavra final não pertence ao acusador, mas ao Senhor. É uma alegria que permanece mesmo em dias difíceis, porque não está enraizada nas circunstâncias, mas no caráter de Deus. O salmista Davi experimentou essa realidade em profundidade.
Em muitos momentos, ele foi alvo de acusações injustas, perseguido e traído. Em meio à vergonha, ele clamava a Deus com lágrimas. Mas em Salmos 35 ele declarou: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa alegria não era fruto de uma mudança instantânea nas circunstâncias, mas de uma convicção de que Deus sempre transformaria o luto em dança, o pranto em celebração. Essa alegria perpétua é o que sustenta os filhos de Deus durante o processo. Enquanto a honra ainda não se manifesta, é a alegria do Senhor que fortalece. Neemias 8:10 afirma: a alegria do Senhor é a vossa força. Isso significa que a alegria não é apenas um resultado final, mas também um combustível para atravessar o vale da vergonha. Ela nos dá ânimo quando a afronta parece insuportável e nos mantém firmes até que a restituição se manifeste. É importante entender que essa alegria não é fruto de negação da realidade. Não é fechar os olhos para a dor ou fingir que a afronta não existe. Pelo contrário, é reconhecer que a dor existe, mas não tem poder de roubar nossa confiança. É saber que a vergonha pode até nos ferir por um tempo, mas não definirá nossa identidade. É crer que a afronta pode até levantar a voz, mas será silenciada pela honra de Deus. A promessa de Isaías 61:7 é de uma alegria que não se esgota. Isso nos mostra que a honra de Deus não é temporária, não depende da aprovação de pessoas e não pode ser anulada por novas acusações. Quando ele transforma vergonha em dupla honra, essa transformação gera uma alegria que se torna parte de quem somos. Não é uma alegria que vai embora com a próxima tempestade, mas que permanece porque está enraizada em Cristo. Pense na história da mulher samaritana em João 4. Ela vivia debaixo de vergonha, rejeitada pela sociedade, marcada por um passado de relacionamentos fracassados. Mas quando encontrou Jesus, sua vergonha foi transformada em testemunho. Ela deixou o cântaro no poço e correu para a cidade, anunciando com alegria: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Aquela mulher que antes se escondia se tornou mensageira. Sua alegria era fruto da honra de ser vista e amada por Deus. Da mesma forma, a promessa para nós é que a vergonha não será a última palavra. A última palavra será alegria. Uma alegria que não depende do reconhecimento humano, mas do selo divino. Uma alegria que não se esvai com o tempo, mas que se renova a cada manhã. Uma alegria que testemunha para o mundo que o Deus que justifica também exalta, e que a afronta não tem poder diante da herança dos filhos. Por isso, quando Isaías declara que teremos perpétua alegria, ele está nos convidando a olhar para além do presente. Talvez hoje as lágrimas ainda sejam reais, talvez as acusações ainda ecoem, talvez a afronta ainda esteja diante de você. Mas a promessa é certa. Virá o tempo em que a vergonha dará lugar à honra, a afronta à herança e o luto à alegria perpétua. Essa alegria será tão profunda que não poderá ser roubada por circunstâncias ou pessoas. A alegria perpétua é o selo da promessa cumprida. Ela é a prova de que Deus não apenas muda histórias, mas também transforma corações. É o testemunho visível de que a acusação não tem poder definitivo e de que a honra de Deus é eterna. A identidade restaurada. De acusado a filho honrado. Um dos efeitos mais devastadores da acusação e da vergonha é a destruição da identidade. Quando somos afrontados, quando erros do passado são expostos ou quando sofremos injustiças, começamos a acreditar que somos aquilo que disseram de nós. O rótulo da acusação passa a definir nosso valor. Muitos carregam apelidos cruéis, memórias de humilhação e até traumas que moldam sua visão sobre si mesmos.
É como se a vergonha tivesse poder de apagar quem realmente somos. Mas Isaías 61:7 revela o oposto. Deus não apenas remove a acusação, ele restaura a identidade. Ele nos chama para uma posição de filhos honrados, herdeiros de uma promessa eterna. Onde antes havia marcas de rejeição, agora há o selo da filiação. Onde antes havia medo de não ser aceito, agora há a certeza de ser amado. A identidade é completamente reconstruída. A Bíblia nos mostra isso em várias histórias. Pense em Gideão. Quando o anjo do Senhor o encontra em Juízes 6, ele está escondido, com medo dos midianitas, e se vê como o menor da casa, alguém insignificante. A vergonha de viver oprimido havia moldado sua identidade, mas Deus o chama de homem valente. Essa palavra de honra não apenas o encoraja, mas redefine quem ele é. Gideão deixa de ser um homem envergonhado e passa a ser líder de libertação para Israel. Outro exemplo é Pedro. Depois de negar Jesus 3 vezes, ele carrega a vergonha de sua fraqueza. Aos olhos de muitos, seria apenas o discípulo que falhou. Mas após a ressurreição, Jesus o chama de volta, o restaura e o comissiona. Apacenta as minhas ovelhas. A acusação que poderia marcar Pedro para sempre foi anulada pela honra de ser escolhido novamente. Sua identidade não estava em sua queda, mas no chamado que Deus lhe confiou. Isso nos mostra que Deus não permite que a acusação seja o selo final da nossa história. Pelo contrário, Ele usa os momentos de vergonha como oportunidades para redefinir quem somos nele. Quando Isaías declara que, em lugar da vergonha, teremos dupla honra, ele está dizendo que Deus não apenas limpa a mancha, mas escreve um novo nome sobre nós. Na prática, isso significa que você não é o erro que cometeu, não é a acusação que lançaram contra você, não é a afronta que tentou te destruir. Você é filho amado, herdeiro de uma promessa dobrada, participante de uma herança eterna. Sua identidade está em Cristo e não nas vozes que tentam te aprisionar. Essa restauração de identidade é tão poderosa que muda até a forma como vivemos. Quando acreditamos que somos acusados, vivemos como escravos. Mas quando entendemos que somos filhos honrados, vivemos com ousadia. A vergonha nos cala, mas a honra nos liberta para testemunhar. A acusação nos prende ao passado, mas a justificação abre caminho para o futuro. É por isso que Isaías 61:7 fala de alegria perpétua. Porque a verdadeira alegria nasce quando nossa identidade é restaurada. Não importa mais o que disseram, o que fizeram ou o que tentaram roubar. A palavra final é de Deus, e Ele nos chama de filhos honrados. Essa palavra anula qualquer sentença anterior e abre espaço para vivermos de acordo com quem realmente somos. Talvez você tenha carregado rótulos pesados durante anos. Talvez palavras de acusação tenham moldado sua autoestima. Mas hoje, Deus está dizendo: você não é aquilo que disseram. Você é meu filho. Em lugar da vergonha, você terá dupla honra. Essa é a verdade que restaura sua identidade. E quando sua identidade é restaurada, sua postura muda. Você deixa de andar cabisbaixo e passa a caminhar de cabeça erguida. Você deixa de fugir do futuro e passa a abraçar a herança. Você deixa de viver como réu e passa a viver como herdeiro. Essa transformação é o coração da promessa de Isaías 61:7. Deus não apenas muda a situação, Ele muda você. O poder do testemunho. Quando a acusação se torna mensagem de vitória. Uma das maiores riquezas que Isaías 61:7 nos revela é que a vergonha não apenas será substituída por honra, mas também se tornará matéria-prima para o testemunho. Aquilo que parecia ser o fim da história se torna o ponto mais marcante dela. Deus é especialista em transformar acusações em mensagens.
e em converter derrotas aparentes em plataformas para glorificar seu nome. Quando lemos a Bíblia, percebemos que muitos dos homens e mulheres mais usados por Deus foram aqueles que tiveram momentos de grande acusação ou humilhação. José foi acusado injustamente e preso, mas sua história de libertação se tornou o testemunho que salvou nações da fome. Moisés foi acusado de assassinato e viveu como fugitivo, mas voltou como libertador. Davi foi afrontado não apenas por Golias, mas também por sua própria família, que o subestimava, mas essa afronta foi transformada em palco para sua unção como rei. Esse padrão nos mostra que Deus não desperdiça nenhum capítulo de dor. A acusação que você enfrentou não é um ponto final, mas uma vírgula que prepara o terreno para uma nova frase escrita pelo céu. É justamente a acusação que dá peso ao testemunho. Porque quando todos esperavam seu fim, Deus reescreveu sua história. E quando você testemunhar isso, ninguém poderá negar que foi a mão dele. No Novo Testamento, vemos Paulo como um exemplo claro desse princípio. Antes conhecido como perseguidor da igreja, acusado de violência e perseguição contra os cristãos, ele foi transformado pelo encontro com Cristo no caminho de Damasco. O acusador se tornou pregador. O perseguidor se tornou apóstolo. A afronta de seu passado se tornou plataforma de seu chamado. Paulo usava sua história não como motivo de vergonha, mas como testemunho vivo da graça transformadora de Deus. O mesmo acontece conosco. Muitas vezes queremos esconder nossas vergonhas, calar nossas acusações, esconder os momentos em que fomos expostos. Mas Deus nos mostra que quando entregamos esses capítulos a Ele, eles se tornam mensagens de vitória. O lugar da vergonha se torna o lugar do testemunho. A acusação se torna prova de justificação. Isaías 61:7 nos ensina que em lugar da afronta, exultaremos na nossa herança. Isso significa que aquilo que hoje te causa dor pode ser exatamente o que amanhã vai gerar exultação. A ferida de hoje pode ser a bandeira da sua vitória de amanhã. O choro presente pode ser o cântico que você vai entoar no futuro, porque o testemunho nasce exatamente daquilo que parecia impossível. Pense em quantas pessoas já foram alcançadas por testemunhos de transformação. Um ex-dependente que hoje é pregador. Uma mulher que foi humilhada, mas hoje é restaurada e ajuda outras a se levantarem. Um homem que perdeu tudo, mas foi restituído em dobro e se tornou inspiração para outros. Essas histórias nos mostram que a acusação não é o fim, mas o início de uma nova missão. É por isso que o inimigo teme tanto o poder do testemunho. Ele sabe que quando você se levanta e conta o que Deus fez, sua voz se torna arma contra as trevas. Em Apocalipse 12:11 está escrito: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. O sangue de Cristo garante nossa vitória, e o testemunho a torna visível diante do mundo. Talvez você tenha guardado em silêncio a vergonha que enfrentou. Talvez pense que ninguém pode saber o que viveu, mas Deus está dizendo: é exatamente isso que vou usar como testemunho, porque sua dor pode ser a chave para libertar alguém. Sua acusação pode ser a resposta para quem vive sob o peso da condenação. Sua vergonha pode ser o palco para revelar a honra que só Deus pode dar. Isaías 61:7. Não é apenas sobre restituição pessoal, mas também sobre impacto coletivo. Quando Deus transforma sua vergonha em dupla honra, não é apenas para você desfrutar, mas para que outros vejam, creiam e sejam fortalecidos. Seu testemunho se torna um farol. A acusação se transforma em mensagem de esperança. E a herança dobrada se torna prova viva de que Deus é fiel para cumprir o que promete. A justiça de Deus contra a injustiça dos homens. Uma das verdades mais libertadoras de Isaías 61:7 é que Deus não ignora a injustiça.
Ele não fecha os olhos para as acusações mentirosas, para as afrontas cruéis ou para os julgamentos injustos que enfrentamos. Pelo contrário, ele se levanta como juiz supremo para estabelecer sua justiça. A promessa de dupla honra não é apenas um ato de restauração, mas também uma resposta divina contra toda injustiça. A Bíblia é clara ao mostrar que os homens podem até distorcer fatos, levantar calúnias ou manipular situações, mas a palavra final sempre vem do Senhor. Em Provérbios 21:30 está escrito: não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Isso significa que nenhum plano humano pode prevalecer contra os decretos de Deus. A injustiça pode até prevalecer por um tempo, mas não permanece para sempre. Pense em José novamente. Aos olhos dos homens, ele era culpado. As provas falsas estavam contra ele e não havia defesa possível, mas Deus estava no controle. A mesma prisão que deveria ser seu fim foi o caminho para seu encontro com Faraó e para sua exaltação como governador. A injustiça humana foi revertida pela justiça divina. E essa justiça não apenas o inocentou, mas o colocou em posição de honra muito maior do que se jamais tivesse sido acusado. Outro exemplo poderoso é o de Daniel. Seus inimigos tramaram uma lei apenas para incriminá-lo, sabendo que ele não deixaria de orar. A injustiça parecia invencível. Ele foi lançado na cova dos leões. Mas o Deus da justiça fechou a boca dos animais e o livrou. E no final, os acusadores é que foram envergonhados. Daniel saiu da cova não apenas vivo, mas ainda mais honrado diante do rei. A justiça de Deus brilhou mais forte que a injustiça dos homens. Essa é a essência de Isaías 61:7. Deus promete não apenas apagar a dor da afronta, mas reverter o cenário de forma que sua justiça se torne visível. O que era sentença de vergonha se transforma em decreto de honra. O que era tentativa de destruição se torna plataforma de elevação. A injustiça humana nunca é páreo para a justiça divina. Na prática, isso nos desafia a entregar nossas causas a Deus. Quando somos acusados, nossa reação natural é tentar nos defender a qualquer custo, provar que estamos certos, confrontar os acusadores. Mas há situações em que a batalha não está em nossas mãos. É preciso confiar que o juiz supremo está no controle e que sua justiça é perfeita. O Salmo 37:6 diz: Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Essa promessa mostra que a verdade pode até ser encoberta por um tempo, mas assim como o sol não pode ser escondido ao meio-dia, a justiça de Deus se manifestará. O tempo da vergonha pode parecer longo, mas o tempo da honra sempre chega. E quando chega, não há dúvidas, porque a justiça de Deus não apenas reverte a situação, mas também expõe a mentira. Foi assim com Daniel. Foi assim com José, foi assim com Esther, que viu a forca preparada para seu povo se tornar o instrumento da queda do inimigo Amã. Deus não apenas livra, ele vira o cenário, de forma que todos reconheçam sua mão. Por isso, Isaías 61:7 é uma palavra de esperança para quem hoje sofre injustiça. Talvez você esteja enfrentando acusações no trabalho, na família ou até mesmo na sua própria mente. Talvez tenha sido julgado por algo que não fez ou exposto de maneira cruel. Saiba que Deus não esquece e Ele não ignora. No tempo certo, a justiça dele prevalecerá. E quando a justiça de Deus se manifesta, não há espaço para dúvidas. A vergonha é substituída pela dupla honra. A afronta é transformada em herança, e a tristeza dá lugar à alegria perpétua. É a resposta do céu à injustiça da terra. É a prova de que o juiz supremo nunca falha. O tempo da virada, quando Deus muda o cenário em um instante. Uma das marcas mais impressionantes do agir de Deus é a forma como ele muda cenários de forma repentina.
Podemos passar anos enfrentando afrontas, carregando acusações e suportando vergonha, mas quando chega o tempo determinado pelo céu, tudo se transforma em um instante. Isaías 61:7 revela essa realidade. A vergonha não é eterna, porque há um tempo definido para a honra se manifestar. A Bíblia está cheia de exemplos dessa virada divina. José esperou anos, passando por prisões e humilhações. Mas em apenas uma noite, quando foi chamado à presença de Faraó, tudo mudou. O escravo acusado se tornou governador e o homem esquecido se tornou o segundo mais poderoso do Egito. O processo pode ser longo, mas a virada é rápida. O mesmo aconteceu com Esther e o povo judeu. Durante dias, eles viveram sob a ameaça da destruição planejada por Amã. A vergonha parecia certa, o decreto de morte já estava escrito. Mas, em um único banquete, Deus mudou a história. O vilão caiu em sua própria armadilha e o povo que seria destruído passou a ser honrado e protegido. O tempo da vergonha acabou e o tempo da honra se estabeleceu. Essas histórias nos mostram que Deus tem um tempo exato para intervir. Ele não se atrasa, nem se adianta. Muitas vezes parece que ele está demorando, mas a espera é parte do processo de preparação. Quando o tempo certo chega, a virada acontece de forma tão clara que ninguém pode negar. A afronta se transforma em herança, a acusação em justificação e a vergonha em dupla honra. É por isso que precisamos aprender a confiar no tempo de Deus. A vergonha pode nos levar a pensar que Ele nos esqueceu. A afronta pode nos fazer acreditar que a justiça nunca virá. Mas a promessa de Isaías 61:7 é clara. Haverá restituição dobrada, e com ela uma alegria que nunca se apaga. Se Deus prometeu, Ele cumprirá. E quando cumprir, será de forma tão poderosa que até os inimigos reconhecerão. Pense em Davi. Ele passou anos fugindo de Saul, acusado injustamente, vivendo como exilado. Mas quando chegou o tempo da virada, foi coroado rei de Israel. Aquele que era perseguido passou a governar. O tempo da vergonha terminou e o tempo da honra começou. E tudo isso aconteceu de uma maneira que ninguém poderia imaginar. Na prática, isso significa que o tempo da virada pode estar mais perto do que você pensa. Talvez você tenha suportado humilhações, perdas e acusações por anos. Talvez esteja cansado de esperar pela justiça de Deus, mas saiba que a virada pode acontecer em um único instante. Deus pode usar uma conversa, uma oportunidade, um encontro inesperado para mudar completamente sua história. Isaías 60:22 declara: Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso acontecer depressa. Essa palavra nos lembra que a virada de Deus não segue nosso relógio, mas o dele. E quando chega o tempo determinado, o processo que parecia demorado acontece com rapidez. Aquele que chorava em silêncio é exaltado em público. Aquele que era acusado se torna justificado. Aquele que vivia vergonha é coroado com dupla honra. Por isso não despreze o tempo da espera. Ele não é sinal de esquecimento, mas de preparação. E quando o tempo da virada chegar, você verá que cada lágrima, cada afronta e cada acusação valeram a pena. Porque o testemunho será tão grandioso que apagará a memória da vergonha. Isaías 61:7 não apenas garante a honra, mas anuncia que ela virá em dobro. Isso significa que Deus não apenas mudará o cenário, mas fará isso de forma abundante. E essa abundância será tão evidente que você não terá dúvidas. Foi a mão do Senhor que interveio. A coroação final, da acusação à justificação, da vergonha à dupla honra. Chegamos ao ponto mais alto da promessa de Isaías 61:7. Depois de falarmos sobre vergonha, afronta, herança, restituição e alegria perpétua, precisamos compreender que tudo isso converge para uma única realidade: a coroação final que Deus prepara para seus filhos. O versículo não é apenas um consolo momentâneo.
mas uma declaração eterna de que a acusação nunca terá a última palavra. O veredito final pertence ao Senhor, e ele decretou: em lugar da vergonha haverá dupla honra, em lugar da afronta haverá herança dobrada, e como selo, uma alegria perpétua que jamais se apagará. Quando olhamos para a trajetória de tantos homens e mulheres de Deus, vemos que esse padrão sempre se repete. A vergonha vem antes da exaltação. A acusação precede a justificação. O silêncio antecede a voz da honra. Não foi diferente com José, Daniel, Esther, Ana, Jó, Pedro e tantos outros. Cada um deles enfrentou acusações que poderiam destruí-los, mas em todos os casos, Deus interveio e os colocou em posição de destaque. Não porque eram perfeitos, mas porque confiaram nele. E o maior exemplo dessa verdade é o próprio Cristo. Ele foi acusado, humilhado, cuspido, açoitado e crucificado. A vergonha da cruz parecia definitiva. Aos olhos dos homens, estava derrotado. Mas no terceiro dia, a acusação foi silenciada e a honra foi manifesta na ressurreição. A cruz, que era símbolo de vergonha, se tornou símbolo de vitória. E é essa vitória que garante a promessa de Isaías 61:7 para nós. A dupla honra não é apenas sobre bens materiais ou reconhecimento humano. Ela é sobre identidade, propósito e eternidade. Quando Deus promete restituição dobrada, Ele está dizendo que o inimigo não terá a satisfação de ver sua vida terminando em vergonha. Pelo contrário, Ele garante que seu futuro será marcado pela glória de sua intervenção. A acusação que pesava sobre você será substituída por um testemunho tão forte que ninguém poderá negar que a mão de Deus esteve presente. Mas é importante entender que essa coroação não acontece apenas no futuro eterno, mas já começa aqui. Cada vez que Deus transforma uma situação de vergonha em vitória, você experimenta um vislumbre dessa promessa. Cada vez que Ele justifica seu nome, você prova da dupla honra. Cada vez que Ele abre uma porta no lugar onde você foi humilhado, você vive a herança dobrada. A alegria perpétua começa agora, ainda que sua plenitude esteja reservada para a eternidade. Na prática, essa palavra é um convite a se posicionar. Talvez você esteja no meio do processo, ainda sentindo o peso da acusação, ainda enfrentando a afronta, ainda convivendo com a vergonha. Mas Isaías 61:7 garante: esse não é o fim da sua história. O final já está escrito, e ele é de vitória. Sua vida não será marcada pela humilhação, mas pela honra. Não será lembrada pela acusação, mas pelo testemunho. Não será definida pela afronta, mas pela herança. E esse posicionamento exige fé. Fé para continuar mesmo quando parece que nada está mudando. Fé para crer que a justiça de Deus é maior que a injustiça dos homens. Fé para olhar além das circunstâncias e enxergar a promessa. É essa fé que ativa a palavra de Isaías 61:7 na sua vida. Então receba hoje essa verdade. O Deus que justifica está escrevendo sua história. O tempo da vergonha está terminando e o tempo da honra já está a caminho. A acusação que tentava aprisionar sua identidade será silenciada e em seu lugar haverá celebração. Você não será lembrado pelo que perdeu, mas pelo que Deus restituiu em dobro. Você não será definido pela afronta, mas pela herança dobrada que Ele preparou. E quando essa promessa se cumprir, e ela vai se cumprir, sua vida será testemunho vivo de que a palavra de Deus nunca falha. Todos verão e reconhecerão. Só o Senhor poderia transformar a acusação em justificação, vergonha em honra e afronta em alegria perpétua. Esse será o selo da sua história. Essa será a coroação final da sua jornada, dupla honra diante dos homens e justificação eterna diante de Deus.
Agora que mergulhamos na promessa de Isaías 61:7 e vimos como Deus transforma a acusação em justificação, vergonha em dupla honra e afronta em herança, quero convidar você a um momento de oração. Não apenas para ouvir, mas para declarar junto comigo. Porque as palavras que pronunciamos em fé têm poder de alinhar nossa vida com a promessa. Repita comigo esta oração. Senhor, hoje eu entrego diante de Ti toda a acusação que já foi lançada contra mim. Entrego cada palavra de afronta, cada injustiça, cada marca de vergonha que carreguei em silêncio. Eu declaro que nenhuma dessas vozes terá a última palavra sobre minha vida. Eu recebo a Tua promessa de Isaías 61:7. No lugar da minha vergonha, eu creio que terei dupla honra. No lugar da afronta, eu me alegrarei na herança que já está reservada para mim. Eu creio que, na minha terra, no mesmo lugar em que fui humilhado, eu possuirei o dobro. Pai, fortalece o meu coração para permanecer firme durante o processo, que a minha fé não se abale diante das afrontas, mas que eu enxergue além delas, crendo que o tempo da virada já está a caminho. Eu declaro que minha identidade não está naquilo que disseram contra mim, mas naquilo que Tu falaste sobre mim. Eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou honrado por Ti. Nenhuma acusação terá poder de me definir, porque Tua justiça me cobre e Tua promessa me sustenta. Transforma as minhas lágrimas em testemunho. Que aquilo que hoje parece ferida se torne amanhã prova viva do Teu poder. Que a minha história seja luz para outros que enfrentam vergonha e que a minha voz seja instrumento de vitória. Senhor, eu recebo a restituição dobrada. Tudo aquilo que perdi, tudo que me foi roubado, tudo que parecia impossível de recuperar, eu declaro que voltará às minhas mãos multiplicado. E junto com a restituição, eu recebo a alegria perpétua que ninguém poderá roubar. Hoje eu descanso na Tua justiça. Eu creio que Tu és o juiz supremo e que nenhum plano de homens, nenhuma mentira, nenhuma arma do inimigo poderá prevalecer contra o Teu propósito na minha vida. Eu me levanto em fé e declaro: a acusação foi silenciada, a vergonha foi anulada, a afronta foi vencida, e em meu lugar está estabelecida a dupla honra, a justificação e a alegria eterna. Assim seja.